Agora, no Metrópolis. Muito bem-vindos ao 5º Paulínia Film Festival, a retomada. Eu comecei como desenhista. Então fizemos essa escola que existe até hoje. É uma escola importantíssima, se chama Escola Superior de Desenho Industrial, ESD, lá do Rio de Janeiro. Após uma interrupção que chegou a preocupar a classe cinematográfica, o Festival de Cinema de Paulínia será retomado em 2014, assim como o polo de produção, onde chegaram a ser feitos filmes como O Palhaço de Selton Mello. A 5ª edição foi lançada esta semana em Paulínia e a Marina Persson esteve lá. Muito bem-vindos ao 5º Paulínia Film Festival, a retomada. Esse festival é um rito de passagem, né? A gente está retomando o projeto do Polo, vai retomar as ações, os editais. A reabertura do festival já é um fato muito importante. O festival, em pouco tempo, virou uma referência central, né? Então é sempre uma ótima notícia que ele volte a existir, né? O festival ele também está pontuando a reabertura do Polo. Finalmente vai ter de novo uma reativação de um lugar importantíssimo para obter recursos e para facilitar todo tipo de filmagens. Eu vim aqui para isso, Para celebrar a retomada do cinema da gente. Se tem uma coisa que é muito ruim para nós é a interrupção dos ciclos, né? Porque o audiovisual, o cinema, são cadeias, ciclos virtuosos. Meu filme foi uma das últimas produções feitas na gestão antiga do Polo e foi uma pena ver aquela coisa se desfazendo, sendo que chegou a ficar num momento muito sólido. Nosso primeiro edital é de curtas, com recorte regional e para a cidade. Polos costumam ser frios, né? O de cima e o de baixo, né? Tomara que esse polo aqui reaqueça de novo. Torce, né, Cunha Júnior? Sempre torcendo, né, para mais espaço para o cinema nacional. Nacional. Isso. Cinema já é nosso assunto do programa de hoje, já abrimos com isso e temos novidades aí, né, indicações. Exatamente, nessa semana nós tivemos as indicações para o Globo de Ouro, que eu gosto muito do Globo de Ouro. Até, a festa é até mais interessante que o próprio Oscar, né? E nós tivemos indicações. Olha, a parada está difícil, viu, para escolher um bom filme. Vou dizer rapidamente para vocês, porque depois, quando chegar mais próximo, a gente faz melhores comentários aqui, Entendi. tá? Só para vocês terem uma ideia de o que vai concorrer aos melhores filmes. Porque lá é dividido em drama e comédia e musical. Né? Melhor drama estão concorrendo, ainda não estreou, o novo filme do Steve McQueen, se chama 12 Years a Slave. Capitão Phillips, que já estreou aqui, do Paul Greengrass. Gravidade, que a gente já viu, esperava aqui, do Alfonso Cuarón, que fosse concorrer. Filomena não estreou aqui, do Stephen Frears. Rush, esse sim já estreou, muita gente gostou, do Ron Howard. Já em comédia musical, tem mais filmes ainda, Trapaça, que não estreou aqui, mas promete muito, do David Russell. Ela também promete muito, do Spike Jonze, ainda não estreou. Inside Llewellyn Davis, que estreou aqui, mas na mostra. Nebraska, do Alexander Payne. E o novo do Martin Scorsese, que é O Lobo de Wall Street. Você prefere muito esperar? Filme. Prefere esperar para dar uma... Prefiro. Para falar alguma coisa? Porque nem temos tempo aqui. Complicado, muito complicado. Tem muito filme bom aqui. Muito filme bom. E filme bom estreando, Cunha Júnior? Vários. Esse fim de semana tem muita coisa pra gente ver, Didi. Ai, meu Deus. Nossa, vai ser complicado. Eu fico nervoso também quando tem muita coisa pra ver. Para começar, o grande blockbuster, mas que a gente gosta, é um blockbuster que a gente gosta, a gente tem um carinho por ele, que é O Hobbit. É verdade. Né? O segundo capítulo, que se chama Desolação de Smaug. O Peter Jackson, o Peter Jackson está muito rico, né? Só com o primeiro Hobbit, sem falar no Senhor dos Anéis, com o primeiro Hobbit,
o primeiro filme faturou $1 bilhão só nos cinemas. Eu não consigo nem imaginar que dinheiro é esse. Pois é. Essa quantidade. Então, só o primeiro Hobbit faturou isso. Imagine, então, a fortuna desse rapaz. Mas ele é um ótimo diretor, principalmente para esses filmes de fantasia. Nós estamos vendo aí a sequência, que está sendo muito bem comemorada pela crítica. Não sei se você lembra, terminou o primeiro Hobbit com o dragão Smaug acordando. Né? Então, os anões, mais o Bilbo Bolseiro, vão à terra lá do Ereborn, que é o castelo para combater esse dragão que está guardando uma fortuna imensa. Eu gosto muito do Gandalf também, que é o bruxo. Enfim, tem muitos personagens muito legais, todos do Tolkien. Bom, você acha que ele tá agora, o Peter Jackson tá no hall do Spielberg, do George Lucas? Tá ali, né? Você acha que tá chegando? Ele tá chegando ali. Onde ele põe a mão dele, vira um sucesso tremendo. E é um bom diretor, né? É um bom diretor. Sabe fazer muito bem o que ele se propõe a fazer. Onde ele toca. Onde ele toca. E um toque de pecado. Falando... Essa foi péssima, né, gente? E o toque? O toque de vida, o toque de pecado. Vamos lá. Toque de pecado considerado um dos maiores diretores de atuação no mundo. Né? O Walter Salles falou isso para nós aqui, né? Deu a entrevista. O Walter Salles, que inclusive está na China gravando com ele, filmando com ele. Né? O Chia Chang-ke. Então, nós temos esse filme que é considerado por muitos críticos o melhor filme do ano, mas a revista Cahiers de Cinema, que é a bíblia dos críticos, lá da França, no seu top 10 colocou este como o 5º melhor filme do ano. É um filme mais violento, de maior ação, tem criminalidade. É um filme diferente do Chia Chang-ke e chama muito a atenção de toda a crítica, dizendo que é o melhor filme que ele já lançou. Então, chama-se muita atenção para esse filme, está sendo muito esperado. Eu acho que ele apresenta para a gente uma janela, a gente que está aqui desse outro lado, uma janela para a China contemporânea. Para a China, com certeza. Que é muito interessante. No filme né? Plataforma, Em Busca da Vida, tudo isso já tinha e agora está mais presente ainda. Muito bem. O próximo é francês, vamos passar da China Olha para a França. França. Que interessante como tem filmes com temática gay agora, né? Em estreias. Nós temos já 2 filmes com temática gay, um nacional e outro... Tatuagem? Tatuagem. E Flores Raras já passou, acho que ainda está, né? Mas temos o Azul, é o Cor Mais Quente. Temos um nacional com temática gay também que se chama Doce Amianto, um palestino e israelense, que é a relação de 2 rapazes, um palestino e um israelense, que é bom o filme, até melhor que o Bubble, que se chama Além da Fronteira. E esse outro aqui, que é a revista Cahiers de Cinema considera o melhor filme do ano. Uau! Olha, não é pouco. E muitos críticos também aqui no Brasil acham o melhor filme do ano. Se chama Um Estranho no Lago. É de um francês chamado Alain Guiraudie, que mostra assim, esse lago cheio de mato na volta, onde homens vão lá, se encontram para fazer sexo. Só que é um filme policial, meio Hitchcock. Aparece um cara lá e começam a aparecer gays assassinados nesse lago aí. Tem sexo explícito, como é o Azul, é a Cor Mais Quente dos meninos, onde aparece sexo explícito também. Isso é bom avisar, porque tem gente ou que se interessa ou que não se interessa. Às vezes isso é um fator de escolha. É um fator, exatamente. Então, é um filme que está chamando muita atenção, um filme que fala sobre desejo, erotismo e morte e que é considerado pela crítica no mundo inteiro, se não um dos melhores, ou o melhor filme do ano. Tá na minha lista. Muito bem. A gente vai finalizar com um filme nacional. Educação Sentimental, do Bressani. A família foi ao cinema, que é o filme mais comentado dele. Agora ele volta com o filme. O Bressani, ele é um diretor muito peculiar, ele tem uma linguagem muito reflexiva, ele é muito intelectual, não é todo mundo que gosta. Mas quem gosta é fã e é fã de carteirinha, principalmente cinéfilos, né? Ele é meio Manuel de Oliveira, assim, os planos mais fixos, mais abertos. É a relação ou a não relação, né, entre um jovem garoto, estudante, e a professora dele. Então a professora dele é muito culta, muita citação de poesia, de literatura, e fica essa relação, na verdade, a impossibilidade da relação.
né? Porque, na verdade, se for pegar a fundo, todas as relações são impossíveis. Como a lua. É verdade. Todas as relações são inviáveis. Porque não tem nenhum momento em que uma relação seja 100% viável. Só na morte. O Cunha já aquela pitada psicanalítica que lhe é peculiar, né? Encerrando as nossas dicas de cinema. Isso. Mas eu sei que você tem uma novidade da música aí que quem é fã de rock and roll, com Cunha certeza. Júnior, vai adorar. O Rod Stewart, a gente vinha torcendo o nariz para a carreira mais recente dele, pelo menos, né? Mas agora ele anunciou que para 2015 ele vai reunir um grupo que eu acho que pouca gente conhece, mas para quem conhece rock, quem gosta de rock, já ouviu falar, pelo menos, que é o grupo Faces. Uau. Um grupo que surgiu em 1969, acabou em 1974, era liderado pelo Rod Stewart e tinha o Ron Wood, que hoje é guitarrista dos Rolling Stones, nas guitarras. Então o Rod Stewart já convidou o Ron Wood e todo o pessoal da época, que fez parte do grupo, e era um grupo muito bom, para eles se reunirem em 2015. Por que 2015? Por quê? Para comemorar, segundo, os 70 anos do Rod Stewart, para comemorar os 40 anos do fim do grupo e porque o Ron Wood está fazendo excursão com os Stones no ano que vem inteiro. Espero que venha ao Brasil. Né? Ó, torcendo. Torcendo. Então vamos ver, então, para quem não conhece, o Faces, lá daquela época, de 72. Até já. O Teatro Oficina de Zé Celso Martinez Correia já tem 55 anos completos. E para fechar 2013, duas boas novidades. A estreia da quarta parte do espetáculo que remonta a trajetória de uma das damas do teatro brasileiro, Cacilda Becker. E o lançamento de um livro que percorre os labirintos da história da oficina, organizado por Mariano Matos Martins, o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Mariano? Tudo jóia, tudo bem. Curiosa para ver esse livro e você já trouxe o boneco pra gente, né? Sim, sim. A curiosidade é da companhia inteira, tá todo mundo muito. A gente fala que é um livro de ouro porque vai ter uma capa dourada, maravilhosa. Quantas páginas são? 308. 308 páginas e o foco de vocês, é claro, é a história do Oficina, mas você tem aí nesse livro muitas imagens, né? Muitas, muitas. Dentro de um universo de mais ou menos umas 130 mil imagens que a gente teve acesso, a gente selecionou mais ou menos umas 1.500 que fazem parte desse livro. Quando você fala em imagens, a gente está falando em quê? Foto, matéria de jornal? Quando eu falo de imagens, eu estou falando só de foto. Só foto? Só foto. Mas, na verdade, o livro, ele trabalha com todos os tipos de informação. Então, você tem foto, rabisco de roteiro, desenho, caderno, entrevista, matéria de jornal. É um almanaque. Programa? Um programa de peças, cartazes, tudo isso. Na verdade, é uma navegação, assim, como se fosse realmente um almanaque daqueles que a gente tinha antigamente. Você passava horas lendo, você pode ter uma leitura rápida ou uma leitura mais profunda. É uma grande expedição, na verdade. Mais do que um livro, a gente está fazendo um convite para as pessoas entrarem no labirinto da criação da oficina, mas como se elas estivessem entrando dentro de uma grande mina de ouro. Entendi. E aí você vai percorrendo esses lugares e vai achando preciosidades. Exatamente. Demorou muito para fazer essa pesquisa toda? Olha, mais ou menos a gente ficou 1 ano e meio maturando mesmo o projeto gráfico, como ele chegou agora no final. Mas praticamente de maio até novembro a gente fez mesmo um mutirão para conseguir fazer esse livro. Porque o material é muito excessivo. Entendi. O Oficina, além de ter 55 anos de história, ele tem 55 anos de muita história específica, né? Entendi. Ele teve tortura, teve exílio, ditadura e montagens históricas. Então, a quantidade de material é muito absurda. Sabe que a gente também aqui na TV Cultura tem uma quantidade grande de material e a gente vai rodar aí, enquanto você fala, algumas imagens de peças antológicas, de manifestações, porque muita coisa aconteceu lá dentro, né? Muita coisa, muita coisa. Eu acho que a Oficina sempre teve uma vocação de ser um palco. E mais do que um palco, depois ele virou uma pista, e agora ele é uma rua, um teatro praticamente em forma de rua. E ele tem uma história que tem uma coerência muito interessante. Esse labirinto, você vai e volta no tempo,
mas ele tem sempre uma fidelidade à arte do teatro. Eu acho que a gente tentou trazer isso para o livro, o espírito da Oficina, de obsessão com o amor ao próprio teatro, à arte do teatro. E tem coisas inéditas? Quem já conhece vai encontrar coisas inéditas? Tem muita coisa inédita. A gente entrou, mergulhou praticamente, vamos dizer assim, nas gavetas que ficam na casa de produção da Oficina, que tem um acervo desde 87 até hoje, e também na Unicamp, que tem todo o acervo anterior a 1987. Entendi. Então, inéditos, nossa, é assim, praticamente 50 ou mais por cento desse livro é de coisa inédita. Agora, a gente trabalhou com muito facsímile. Então, a gente reproduziu muita coisa. Muitas críticas de jornal, matérias, manchetes. Vamos pegar um pedaço e mostrar, só para as pessoas terem ideia? Na verdade, aqui, o livro ele começa na lua cheia e acaba num sol cheio. Que maravilha. E aí, dentro disso, você vai encontrar vários túneis. Esse daí, a gente começa pelo Cosmos. E é esse daqui. Deixa eu te ajudar. Oficina 50+. E aí, aquilo que você tava... Olha, deixa eu não destruir o boneco, né? Isso daqui é uma pérola do que ainda vai vir pela frente. Por Agora, exemplo, olha que maravilha. Isso aqui é o mapa astral da Oficina? A Oficina nasceu 3 vezes, a gente considera isso. Então, a gente fez um mapa astral, 3 mapas astrais. Quais são os 3 nascimentos? Primeiro Ele nasce do grupo... primeiro, o grupo, na Faculdade de São Francisco, em 1958. Isso. E aí, a gente chama de cantada, porque eles estavam meio que namorando já com o espaço que ia ser ali na Rua Jaceguai, 520. E em 1961, o grupo resolve virar profissional e aluga mesmo o espaço onde eles estão até hoje. E aí vira um grupo que começa a ter uma carreira que a gente conhece até como a gente conhece hoje. Depois, em 1994, com a estreia de Hamlet e a inauguração do Terreiro Eletrônico com o projeto da Lina Bardi e do Edson Elito, a gente considera mais um nascimento. Então, a gente faz esses mapas astrais para poder já também trazer o espírito, porque a Oficina é um teatro que acredita, como Oswald de Andrade, como o Manifesto Antropófago, acredita nos sinais, acredita nas estrelas. Então, é um livro que ele também é um pouco ritual, né? É ritualístico. Quando a Oficina fez 40 anos, a gente fez muitas matérias especiais e eu peguei ali do arquivo um depoimento do Zé Celso muito interessante sobre o teatro. Eu queria que você ouvisse e que você está em casa também ouvisse. É um grupo de guerra. Eu digo, e hoje está fazendo a luta, é uma máquina de guerra mesmo, de guerra para a paz, mas é de guerra. Ela não está bem. Ela está muito bem, mas ela não está tão bem assim nas coisas como estão. Ela quer sempre mudar, né? Então sempre se topou com censura. E aí que se nota, se 40 anos isso está vivo, é porque quem tomou os momentos fortes da Oficina, os momentos do tabu político, o tabu sexual, o tabu moral, o tabu corporal, milhares de tabus foram quebrados. Isso significa que tem uma corrente social que apoia isso. Senão isso aqui não estava há 40 anos assim. Quer dizer, não é uma questão de marketing, é a questão que há pessoas interessadas que desejam construir um país mais livre. É maravilhoso isso, né? É uma boa definição. Claro. Uma boa definição. E quando vai ser o lançamento? Então, o lançamento vai ser no dia 23 de dezembro, agora, na próxima segunda-feira, não essa, na outra. Todo dia 23 de dezembro é feito um ritual pela eternidade do irmão do Zé Celso, Luiz Antônio Martinez Corrêa, que foi assassinado em 1987. Pontualmente, às 2h30, sempre acontece alguma coisa no Teatro Oficina desde então. Nesse ano, nós vamos fazer às 2h30 uma sessão especial de Cacilda, 4 exclamações. A Cacilda, né? A fábrica de cinema e teatro. E depois, no final, nós vamos fazer um rito de lançamento. Não vai ser nenhuma festa, vai ser um rito de lançamento. Nós vamos tirar essa matéria dourada do fundo do subsolo do teatro, do subterrâneo, e vamos trazer para o público. Que maravilha! Eu acho que, assim, uma coisa muito interessante que esse livro tem, até, por exemplo, aqui no capítulo... Esse aqui é o capítulo do Rei da Vela. Olha, aí nós estamos vendo imagem... capítulo do Rei da Vela. O capítulo do Rei da Vela, você consegue ver, por exemplo, por todas as páginas do livro, ele trabalha muito com a devoração da própria imprensa. As manchetes de jornal, elas são a matéria do próprio livro. E isso é uma coisa que vai acontecer no livro inteiro, né? A gente trabalha com recortes e tudo isso dentro de uma navegação que o leitor, como um expedicionário, um aventureiro, vai poder conhecer a Oficina. Tá certo, então. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pois bem, e a Beyoncé lançou seu novo álbum na calada da noite. Seu 5º disco, que se chama apenas Beyoncé, foi colocado à venda na loja da iTunes na madrugada
de hoje. A iTunes está, inclusive, com congestionamento. A cantora fez o serviço completo e disponibilizou clipes para todas as canções. Ela quer ter um relacionamento direto com o público. Você vai ver agora o trecho de Blue, dedicado à filha dela, e esse clipe foi gravado no Rio de Janeiro. O Metrópolis volta depois do intervalo. Até já. Make it last forever. Come on, baby, won't you hold on to me? Hold on to me. You and I together. Come on, baby, won't you hold on to me? Hold on to me. Uma exposição na Galeria Dan, em São Paulo, e 2 livros, um deles editado na Alemanha, celebram 60 anos de carreira de Alexandre Wollner, pioneiro do design no Brasil. Wollner, essa exposição aqui na Galeria Dan é para comemorar seus 60 anos de carreira, né? Eu comecei como desenhista, certo? E depois o Museu de Arte fez um Instituto de Arte Contemporânea e selecionou 30 alunos. E eu fui um dos escolhidos. E quando eu entrei nessa escola, eu comecei a perceber o que é desenho industrial, desenho visual e tudo isso, etc. E entrei no grupo de arte concreta aqui no Brasil. E eu entrei na segunda Bienal como jovem pintor. Eu ganhei um prêmio Flávio de Carvalho nessa segunda Bienal. A passagem para mim ir para a Alemanha. E lá em Ulm eu tive essa oportunidade de aprender a profissão de design, né? E eu larguei a pintura. Fiquei 4 anos lá. A Nielmar Sodré, que era diretora do Museu da Arte Moderna, foi fazer uma visita à escola e falou que ela queria fazer uma escola no Brasil, igual essa de Ulm, da Alemanha. A Mari falou, olha aí, está aí o Alexandre e tal, etc, etc. Então eu me formei, como eu não podia ficar mais, porque eu não me casei com nenhuma alemã, não podia ficar mais tempo lá, voltei para o Brasil. Então fizemos essa escola que existe até hoje, é uma escola importantíssima, se chama Escola Superior de Desenho Industrial, ESD, lá do Rio de Janeiro. E eu voltei para São Paulo, porque eu não queria ficar no Rio de Janeiro. Voltei para São Paulo e fiz o primeiro escritório de design aqui no Brasil, chamava For Inform. E você recentemente, durante a Feira do Livro de Frankfurt, esteve expondo na Alemanha, né? E lançou também esse livro que é uma espécie de compêndio sobre a sua obra, né? A retomada também da editoração aconteceu agora com um livro que eu fiz. Sabe que eu li faz pouco tempo esse livro aqui, O Golem, do Machado. Isso existe há um monte de tempo. Eu tenho esse livro, estava lá em casa fazia... Fiz nos Estados Unidos também, um projeto. O livro não é feito só a capa. O design é feito o livro todo, toda a tipologia, toda a página, todo o papel, toda a impressão é feita de maneira científica, digital, analógica, etc. Olha aqui, então aqui a gente tem um trabalho também de o processo todo, marcas, o processo está todo reconstituído aqui no livro, né? Isso aqui a lata do impressionou os alemães, você nem imagina. E aqui no Brasil foi cortado, porque uma companhia americana comprou a Sardinhas Coqueiro e fez uma outra coisa. Isso aqui ficou 30 anos funcionando assim. E aqui, mais uma vez, você fez o projeto do livro e está representado lá dentro entre os artistas concretos, né? Essa é aquela parte que você está vendo lá dentro, que não está aqui com as cores. Que é essa da série Constelação, que também está aqui nessa exposição. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E parabéns pelo livro e pela exposição. Muito bem. E pelos 60 anos de carreira. E a gente encerra o Metrópolis de hoje com um clipe lindo.
do DJ e produtor Kid Koala. Ele acaba de lançar o disco novo, que se chama 12 Beats Blues, em que todas as músicas têm o mesmo nome, só muda o numeral na frente do título. O vídeo de 5 Beats Blues é filmado num take só, uma performance digital e analógica ao mesmo tempo. Ficou curioso? A gente mostra um trechinho para você agora e o Metrópolis volta domingo. Boa noite para você. That was really enough trouble to make a poor man wonder why in the world to go. People look at me and they wonder, and all wondering about a man, and they wonder how a little man could have so much soul.